Rio Grande do Norte. Narradores vêm chegando, de todo canto vem feliz, vão fazendo a romaria das histórias desse país. Se achegue pra escutar, tem muita história pra contar. Se achegue pra escutar, tem muita história pra contar. Eu sou Fernando Antônio Soares dos Santos, filho de um casal paraibano, né, que vieram da Paraíba para Natal e aqui constituíram a sua família. E fomos criados no bairro do Alecrim, um bairro popular aqui da cidade de Natal. E lá na criação desse bairro, próximo à feira, próximo ao mercado, próximo à Praça Gentil Ferreira, era um espaço, era o palco dos artistas populares. Então a gente já foi criado desde criança, cruzando com esses artistas na praça, né, e nas feiras aqui da cidade de Natal. Então foi um dos primeiros contatos que nós tivemos com o cordel, né, e achávamos engraçado, achávamos interessante. E aí a gente foi crescendo, eu fui estudar no Padre Miguelinho, que é também uma escola no bairro do Alecrim. E que também na nossa caminhada, né, da Avenida 10, né, eu morava numa vila na Avenida 10, até o Alecrim, era comum encontrar esses artistas populares no meio do caminho. Né, principalmente quando voltava da escola às 11 da manhã, era comum encontrar uma roda, né, de cordel em frente ao Mercado Central na 11. E ali a gente parava e ficava ouvindo aqueles emboladores de coco, às vezes era violeiro, às vezes era o folheteiro. E a gente foi criado nesse universo, né? Depois eu fui para a escola técnica, fui fazer edificações, terminei o curso, fui trabalhar na construção civil, né? E aí fui tendo contato também com os trabalhadores da construção civil, muitos que vinham no interior, que gostavam de poesia. Então foi dentro desse universo que a gente foi se alimentando. E aí eu fui para a militância política, em 82 teve a campanha do PT, né, se usou bastante o cordel, vinham violeiros de Mossoró para Natal, para campanha, e a gente dialogou bastante. Aí eu entrei na universidade em 83, em 84 teve a ocupação da reitoria. Na ocupação da reitoria, vários estudantes, a maioria inclusive residentes, muitos inclusive vindo do interior, trouxeram nas suas bagagens o cordel e faziam essa poesia para retratar a nossa luta em 84. E 84 foi um ano também efervescente da luta pela campanha das diretas, pelas diretas já, e que também a poesia esteve muito presente, marcou com muita força aquele momento e a gente mergulhando ali. Neste ano também eu entrei na rede pública de ensino, fui ensinar, né, no estado do Rio Grande do Norte, e também nas minhas aulas eu me apoiava muito na poesia, no cordel, para trabalhar com meus alunos os conteúdos da disciplina. Né? E aí na militância, né, fui para o sindicato dos trabalhadores em educação, fui atuar, e também dentro do sindicato a gente alimentava muito essa discussão da poética, né, colada com a luta. E isso aí, né, foi fortalecendo esse elo com a poesia. E aí eu fui escrevendo, que já vinha escrevendo há bastante tempo, fui escrevendo meus poemas. Né? Na década de 90 eu participei de um concurso organizado pelo Centro de Saúde, fui vitorioso no concurso, e só, né, alimentando a ideia de que poderia escrever mais e perdendo a timidez e revelando para as pessoas o que eu produzia. Então foi mais ou menos o meu encontro com a poesia. Depois desse momento, né, a gente também nas batalhas, das lutas, aqui inclusive na época da ruptura com a CUT, o surgimento da CSP com lutas, né? Aí veio a aparição da Casa do Cordel, e aí a Com Lutas ajudou bastante, fizemos eventos inclusive muito importantes, né, nos primeiros anos do século XXI, né? E a gente fazendo esse trabalho, levando para as ruas inclusive a nossa luta, as nossas batalhas através da poesia. Né? Em 2007 eu fui para São Paulo,
né, em São Paulo, o pessoal daqui de Natal, né, da Casa do Cordel, que a gente tinha essa ligação já anteriormente, né, me pediu para entrar em contato com a Luzeiro. Eu fui na Luzeiro, né, ver a possibilidade deles enviarem cordel para Natal. E aí começou esse contato e eu comecei a frequentar a sede da Luzeiro, que é uma editora que tem uma tradição na edição dos cordéis. E a partir daí a gente criou um laço de amizade. E em 2008 eu procurei o pessoal da Luzeiro e disse que ia escrever um cordel, coisa que eu ainda não tinha realizado, né? Gostava de ler, levava para as salas de aula, né? Trabalhava com meus alunos, mas não tinha escrito. E como eu entrei na rede de ensino em São Paulo para ensinar sociologia, eu achei que era legal levar o cordel, já que os alunos gostavam muito de rap, que eu estava trabalhando na zona sul de São Paulo, que é o berço do rap, né, paulistano. E aí eu apresentei para os alunos essa ideia do cordel. Eu cheguei na Luzeiro e disse que ia escrever um cordel. Foi justamente naquele período da crise econômica que atingiu os Estados Unidos em 2008. Fiz o cordel, fiz com 32 estrofes, corri para Luzeiro para mostrar a Varnesi, né, e a Gregório, que era o proprietário da Luzeiro. Eu mostrei o cordel, eles olharam, gostaram bastante, mas pontuaram alguns problemas que o meu texto tinha. E eu ali calado, como um aprendiz, absorvi o que eles estavam apresentando e corri e fui reconstruir, né, os pontos que eles achavam que estavam falhos. Né, e aí reconstruí o texto, né, aumentei mais, porque na Luzeiro, inclusive, eles publicam com mais de 32 estrofes. E no final de 2008, mais precisamente no dia 28 de novembro de 2008, eu lancei o cordel A Turbulência Econômica, né? Foi um cordel que, inclusive, a partir desse lançamento, eu mergulhei dentro do movimento cordeliano. Em 2008 vim para Natal no final do ano, trouxe os últimos 300 cordéis, fiz um lançamento na Casa do Cordel. E daqui mesmo de Natal, conversando com o Varnesi, avisando que o cordel havia se esgotado, ele perguntou se eu queria reproduzir mais o cordel, reeditá-los, ou se preferia fazer outro título. Eu disse, eu prefiro fazer outro título. Aqui em Natal, nas férias, eu organizei as Mulheres em Luta, né, que quando eu volto para São Paulo, em fevereiro, nós lançamos esse cordel no dia 8 de março. Né? Então foi a partir daí, abriu-se, né, o ano de 2009 com esse cordel, Mulheres em Luta. Logo no mês de maio fiz o 1º de maio. Logo em seguida fizemos já em parceria com o Varnesi, Homossexualidade, História e Luta. Né? E neste ano mesmo fizemos Assédio Moral, né, é crime. Fizemos a Educação Não é Mercadoria, a Arte de Lutar. Então o ano de 2009 foram várias publicações, todos produzidos pela Luzeiro. Né? Em 2010, aí eu entro numa nova fase da produção de cordel, que foi justamente os cordéis sobre cangaço. Né? Fiz o Jesuíno Brilhante, fiz o cordel sobre Lampião, depois Curisco, Jararaca, né? E depois em parceria as Mulheres no Cordel, né, junto com o Varnesi. Então essa aí foi meu mar, né, meu mundo, né, e eu avancei aí, né, em São Paulo, participando da Caravana do Cordel, que foi fundada neste mesmo ano, 2009. Era um movimento riquíssimo, com debate, com estudo, com pesquisa, né, com publicações. A Caravana do Cordel surge como um movimento escola, cujo objetivo é propagar o cordel e formar seguidores dessa arte centenária, procurando reforçar o valor itinerante da poesia popular em suas múltiplas manifestações. A Caravana do Cordel é um projeto coletivo, constituído por poetas cordelistas, repentistas, xilógrafos, músicos, pesquisadores e entusiastas da poesia popular. Com eventos realizados na cidade de São Paulo, na periferia, nas bibliotecas. Então foi um movimento muito rico e que só fez eu me aproximar mais ainda e passar a conhecer muita coisa do mundo cordeliano, né? Depois dessa fase em São Paulo, eu retorno para Natal. E quando eu retorno para Natal, eu volto a me reunir com o povo da Casa do Cordel, começamos a fazer eventos, seminários, estudos, né? Até
em 2016, na preparação do Círculo Natalense do Cordel, por vários elementos que aconteceram dentro desse movimento, né, que as coisas que acontecem muitas vezes a gente fica sem entender, né, e aí a gente resolve constituir um novo espaço, agora um espaço que fosse coletivo, que tivesse a participação, né, de um grupo, em que esse grupo pudesse decidir, ou seja, não tivesse um proprietário, o espaço não fosse de um proprietário. Isso aí para a gente era importante para o movimento avançar. Foi quando a gente decide fundar a Estação do Cordel em 2017. E aí a Estação do Cordel em 2017, vamos entrar no 4º ano, foi de intensas atividades. Tanto nos eventos, nos shows, no sarau, né, como também nos estudos, né, com a realização do Círculo Natalense do Cordel, que a Estação do Cordel abraça, né, a todas as edições que vieram pela frente, né, e também muitas palestras, muitos debates, ou seja, foram quase 4 anos de muita discussão, de muita preparação, e também avançamos nas publicações, né, começamos a publicar obras de poetas daqui da cidade natal do Rio Grande do Norte. Então a Estação do Cordel é justamente esse espaço que não se fechou apenas ao cordel, mas na Estação do Cordel nós começamos a interagir com chorinho, com samba de roda, com coco, com forró, né? Com um leque da diversidade artística da nossa cidade, né? Da cena artística da nossa cidade. Isso foi muito importante para mostrar que o cordel dialoga com o teatro, né, com um forró, né, com choro, né, com samba de roda, né, com o reizado. Então isso foi um elemento muito importante, e agora durante esse período da pandemia a gente teve que se reinventar, ou seja, se apoiamos muito nas redes sociais, né, porque nós decidimos desde o início da pandemia em participar. Talvez a gente tenha sido um espaço que de fato decretou o lockdown, né? Que fechamos as portas, mas produzimos, né, bastante durante a pandemia, com a live semanal que era realizada do Cordel em Movimento, né? Realizamos de março a outubro, né, todas as semanas, com convidados do país inteiro para debater o cordel e o movimento cordeliano. Quando veio a Lei Aldir Blanc, né, aquela movimentação para que inclusive o Congresso aprovasse a lei, a gente abraçou a ideia, fomos para frente, exigir que o poder público pudesse aplicar verba pública para os artistas nesse período de pandemia, e a gente via a valorização que a arte, né, tinha, a força que a arte tinha durante a pandemia, porque foi justamente a arte, né, que deu uma vazão para que as pessoas pudessem vencer esse momento da pandemia, e a gente entendia que o governo tinha que investir, né? Chegamos no final do ano, né, com os projetos de lei, né, para concorrer à Lei Aldir Blanc, e inclusive a Estação do Cordel, né, e seus membros conseguiram aprovar 15 projetos, né, que isso foi muito importante. E outra coisa, um avanço importante que nós tivemos também durante esse ano foi transformar o nosso espaço em um ponto de memória, né? E para isso a gente desenvolveu estudo, pesquisa, e terminamos com o resgate de Francisca de Assis Borges, né? Uma violeira que sofreu atrocidade na década de 70, que morreu de forma misteriosa e que estava esquecida, né? Sua obra a gente consegue resgatar com a ajuda de pesquisadores, como, né, Zé Paulo lá de Guarabira, né, de várias colaborações de pesquisadores, de pessoas que contribuíram muito para a gente fazer esse resgate, principalmente a filha, né, Cláudia Borges, né, para que a gente fizesse o resgate, quer dizer, uma memória que está sendo resgatada e que a gente aproveitou esse período da pandemia, inclusive o Círculo Natalense, né, elegendo a Francisca de Assis Borges como a presidente de honra do 5º Círculo Natalense do Cordel. Então foi uma intensidade. E as produções nossas também, dos vários membros, eu consegui escrever vários cordéis, inclusive aproveitando essa crise política no país, do dinheiro na cueca, do dinheiro no fiofó. Nós fizemos o Banco do Fiofó, né? Falando um pouco da situação política do nosso país e como os políticos tratam a verba pública do nosso país, colocando até no fiofó.
né, dentro da cueca. E fizemos outras histórias também, com um texto que inclusive eu produzi, né, concorreu agora à Fundação José Augusto, foi escolhido, mas infelizmente eu tive que desistir, porque tinha um limite de que as pessoas só podiam aprovar 3 projetos. Como eu aprovei 5, eu tive que desistir de 2. Um deles foi o cordel, que eu contava toda a história do Brasil, das lutas, das revoluções, né, na história brasileira, através do cordel, né, que foi também produzido agora durante a pandemia, a partir de um curso que foi realizado sobre revoluções e revoltas, organizado pelo ILAESE. E a gente produziu esse texto e depois transformamos num cordel e que está aí para ser publicado, que vai ser publicado. A nossa educação não será mercadoria. Para conquistar o direito, ocupa a territoria. É preciso um movimento, fortalecer a ANEL, para que as nossas lutas não fiquem só no papel.